Boa tarde, sejam bem-vindos à nossa sexta aula remota de ciências. Hoje iremos dar continuidade à sequência didática que lhes foi enviado, onde nós iniciamos falando sobre alimentação saudável, continuamos passando por imunidade e hoje vamos estudar alguns micronutrientes que são responsáveis também por ajudar o nosso organismo a melhorar sua imunidade, tá bom? Iremos falar um pouco sobre cada nutriente, vendo suas propriedades, onde encontrar. Veremos também alguns fatores de risco. Então, assim, de acordo com o desenvolvimento da nossa aula, buscarei trazer para vocês informações muito importantes também para o nosso dia a dia, para a nossa saúde, para que a gente consiga sair, dessa pandemia ileso. E se porventura for infectado, consiga ficar saudáveis o quanto antes e manter a nossa saúde perfeita, tá bom? Nós iniciaremos falando sobre o papel das vitaminas e minerais na imunidade diante do coronavírus. Eu especifiquei o coronavírus, porém, posso abranger para outras viroses, como uma simples gripe, aquelas viroses que a gente pega, que tem vômito e tal. A gente, com relação a esses nutrientes que iremos falar hoje, podemos claramente manter nosso corpo ainda mais saudável, tá bom? Iniciaremos falando um pouco sobre o que nós já estudamos. E pelo que nós já estudamos, nós vimos que o sistema imunológico, ele é um conjunto de células que tem a função de proteger o nosso corpo de qualquer substância ou algum micro-organismo que queira atingir a nossa saúde, como por exemplo o coronavírus, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, o nosso sistema estando forte, estando protegido, a nossa imunidade, por sua vez, vai estar mais atuante e protegendo o nosso corpo. A alimentação, vimos também que é essencial para auxiliar o nosso sistema a ficar mais forte. E o papel da nossa alimentação consiste em fornecer nutrientes indispensáveis para ajudar a nossa saúde, para ajudar a organizar o nosso sistema para que nos mande respostas positivas, certo? E esses minerais e as vitaminas, elas fazem parte desse grupo de nutrientes. E embora ainda não sejam considerados nutrientes entre si, eles são compostos bioativos que nós encontramos nos alimentos e que ajudam totalmente a nossa proteção do organismo. Por quê? Porque de acordo com o que a gente se alimenta, nosso organismo vai ficar ainda mais forte para, se porventura for atingido por algum micro-organismo que não é legal, tá? E entre esses micronutrientes, nós iremos passar um pouco sobre o zinco, o selênio e as vitaminas A, C e D, que são elementos muito pertinentes para ajudar o nosso sistema imunológico. Sabendo que existem muitas outras vitaminas, porém, iremos especificar apenas esses que eu citei para vocês, certo? Que são exatamente eles que são muito bons e bem fortes com relação a ajudar na nossa imunidade. E sabemos também que atingir esses níveis preconizados dessas substâncias com a dieta é bem mais complicado agora com essa parte do coronavírus. Por quê? Porque a gente está buscando isolamento, está
tá sem ter feira, tá tendo dificuldade de comprar frutas e verduras, e assim a gente sente um pouco mais de dificuldade com relação a encontrar, né, essas substâncias para que a gente consiga ter uma proteção maior. E principalmente quando se fala de um grupo maior de risco, que é principalmente os idosos. Ou seja, temos alguns fatores de risco, né, que causa, principalmente nos idosos, a deficiência desses nutrientes. E esses fatores de risco, eu já comecei falando, né, que principalmente pelo fato do isolamento, como a dieta que não é balanceada, que não tem um acompanhamento de familiares com relação ao que está comendo, ao que está se alimentando, se hidratando. A dificuldade de renda também é um fator muito importante que dificulta, né, essa nutrição dos idosos. A sede diminuída e, por sua vez, a menor ingestão de líquidos. Muitos, a grande maioria dos idosos possui próteses dentárias que não se encaixam bem, dificulta a mastigação. Então, tudo isso causa a diminuição da absorção de minerais e vitaminas pelo organismo. E nisso, o idoso se torna aquela população que é o grupo maior de risco, principalmente para a Covid-19. É claro que jamais a gente pode descartar que nós jovens também não somos fatores de risco. Porém, os idosos, eles ficam mais no prejuízo devido exatamente a essa deficiência desses minerais, dessas vitaminas, que eles possam não conseguir ingerir como realmente era para ingerir. E todos esses fatores aumentam o risco desse público, em particular, sofrer com déficits nutricionais, capazes de impactar na imunidade. O que exige um maior olhar por parte da família, né, em ter cuidado com o que os idosos estão se alimentando. O que é que eles estão comendo, o que é que realmente tem que ser interessante para eles se alimentarem, para deixá-los fortes, né, e mais imunes a esse risco que nos assola. Os nutrientes aliados à imunidade são os que eu já citei, né, anteriormente, e a gente também tem que ter noção que não é só quem tem mais de 60 anos que deve dar atenção à escolha dos alimentos corretos para que tenham níveis mais elevados de micronutrientes. E sim toda a população. Por quê? Porque nosso corpo ele está diariamente necessitando desses complementos, né? E com relação a isso, nós iremos falar aqui um pouco sobre esses micronutrientes que vão ajudar a nossa imunidade. Eles vão se aliar, né, com a nossa imunidade para que o nosso corpo fique mais forte, fique mais protegido e, claro, que mais forte para matar uma possível infecção pelo coronavírus. Essas vitaminas que nós vamos estudar agora e os minerais vão ser o zinco, o selênio e as vitaminas A, C e D, tá certo? Iniciaremos com o zinco. O zinco, ele é um mineral que possui a maior importância para o nosso sistema imune. Em geral, os idosos possuem deficiência de zinco, que tantas vezes é observada pela sensação de diminuição do paladar. O zinco, pessoal, ele é encontrado em carnes, frutos do mar, como ostras, mariscos, fígado, entre outros alimentos, como por exemplo, peixes, ovos, cereais integrais. E pessoas que seguem, né, uma alimentação vegetariana, eles tendem a ter mais deficiência de zinco, tá? A vitamina A, ela é
ela entre as suas propriedades, ela ajuda a modular a imunidade, tá? Ela é encontrada na natureza em sua forma ativa e pré-formada em alimentos de origem animal, bem como nos seus percussores, os carotenoides, que aparecem em vegetais. O nosso corpo tende a aproveitar melhor a versão de origem animal. Então, o que a gente come, né? Que possui vitamina A, o nosso corpo aproveita mais quando vem de origem animal. E as principais fontes de vitamina A vão ser fígado, óleos de fígado, peixe. E nos vegetais, a gente encontra nos vegetais de cor laranja e verde escura. Então, assim, aqueles alimentos que têm a cor mais alaranjada, a gente tem uma concentração maior de vitamina A. E também verde escuro. A vitamina D, ela é famosa por sua ação nos nossos ossos. Também tem um papel relevante no sistema imune. E a principal forma de obtê-la é pela exposição aos raios solares, que tornam possível sua síntese na pele. Muita gente diz, eu vou ali para o sol, vou criar uma vitaminazinha D. Realmente, é muito bom na hora certa. Não é porque eu vou para o sol de meio-dia que eu vou estar ajudando, não, de jeito nenhum. Tem que ter também aquele respeito com relação ao horário correto de você ir se expor ao sol. Onde a gente encontra essa parte de vitamina D? Gente, a gente pode encontrar em peixes, a gente pode encontrar em fígado, óleos naturais, ovos, entre muitos outros alimentos. O selênio, ele é um mineral que tem um alto poder antioxidante, mas ele também tem uma função muito boa com relação à nossa imunidade. Portanto, ele participa do controle de radicais livres e moléculas que se formam naturalmente, inclusive com a resposta do sistema imune a infecções. Mas cujo excesso causa danos em células e nos órgãos, ou seja, nós temos que consumir de uma forma controlada. Por quê? Porque o excesso também vai causar dano à nossa saúde, tá bom? Onde é que a gente encontra o selênio? O selênio, ele é mais facilmente encontrado na castanha do Pará, tá? E encontramos muito selênio concentrado na castanha do Pará. Então, é importante, né, que a gente, se realmente estiver se alimentando, tal, também não usar em excesso. Tudo tem que ter um controle. A vitamina C é a que nós temos mais conhecimento com relação às suas características, né? E onde a gente encontra. Ela é um importante nutriente antioxidante e é estudada há muito tempo no seu possível papel preventivo e terapêutico de doenças como as do sistema respiratório. Não é à toa que quando a gente está gripando, a gente costuma consumir mais laranja, tomar vitamina C e a gente sente um alívio, realmente. Por quê? Porque a vitamina C é muito importante nisso. Em relação a resfriados comuns ou gripe, já foi observado que pode auxiliar, reduzindo o tempo e duração dos episódios. O nosso corpo, ele tira bom proveito da ingestão regular de fontes de vitamina C, como, por exemplo, acerola, goiaba, frutas cítricas, como abacaxi, laranja, tangerina e muitos outros que nós encontramos que são ricos em vitamina C, certo? Com relação à vitamina C, nós temos sempre
é muito fácil a gente sempre ter mais contato, né, com essa vitamina. E é importante também que a gente use em uma forma controlada. Tudo tem que ter um controle, nada tem que ser consumido de uma forma exagerada, porque o nosso corpo também não está preparado para tal exagero de vitaminas e minerais. Tudo tem que ter um limite. Uma alimentação balanceada e saudável contribui para a melhor resistência do corpo a infecções, principalmente também com a coronavírus, com a Covid-19. Porém, é importante que esse consumo seja acompanhado por um profissional. Não adianta a gente se encher de vitaminas para depois o nosso corpo não estar aguentando. E o acompanhamento de um profissional é muito importante, principalmente quando a gente fala com relação a isso, a um nutricionista ou um médico mesmo que vai orientar a dosagem correta, de acordo com o que o nosso corpo está necessitando. Por quê? Porque não pode ser consumido em excesso, tá? O nosso corpo, ele vai necessitar apenas da quantidade correta do que a gente ter ou precisar de consumir, tá bom? E nisso, a gente cuidando da nossa imunidade, consumindo vitaminas na dosagem correta, o nosso corpo ele vai estar forte e saudável com relação a isso, tá? Para finalizar, eu trouxe essa frase que é para a gente pensar um pouco, para a gente refletir sobre o momento que estamos vivendo hoje, né? É um momento que realmente nunca imaginaríamos que iríamos passar. Porém, eu trouxe para vocês para a gente imaginar, né? Para a gente refletir que nós temos que encarar esse tempo como um intervalo da vida, onde é uma oportunidade para a gente pensar e repensar. Que depois dessa nós sejamos todos seres mais evoluídos. Por quê? Porque tudo, pessoal, a gente também tem que pegar como um ensinamento. Nada vem por acaso. Eu acho que chega um momento que temos que ter consciência que tudo é aprendizagem. Tudo vai ficar de acordo com o que realmente a gente precisa e que é importante, né? A gente ter isso na nossa mente. Não adianta a gente também se redimir e ficar altamente estressado. Por quê? Porque não é bom para a nossa saúde, não é bom para o nosso corpo. E com isso, eu desejo a vocês agora uma boa atividade. As orientações, como eu já passei no grupo, vamos seguindo, vamos manter o contato comigo. E agora eu estou esperando vocês para a gente trabalhar a atividade. Fiquem com Deus, tenham uma boa semana e que em breve iremos nos encontrar. Fiquem com Deus, estejam bem e em paz, certo? Até a próxima semana, fiquem todos com Deus e tchauzinho. Obrigada, pessoal, pela atenção, tá bom?